Gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de ciências e o nosso assunto é sobre a água. A água, gente, é fundamental para a nossa existência de vida. O corpo de todos os seres vivos contém água em maior ou menor quantidade. No sangue, por exemplo, a água é responsável por dissolver e transformar diversas substâncias pelo organismo. ¿Alguien se tomó mi agüita? ¿Dónde está mi agüita? Além da água necessária para o funcionamento do corpo, ingerida na alimentação, muitos seres vivos precisam da água do ambiente em que vivem. Os animais aquáticos, por exemplo, Eles habitam lagos, rios ou mares e só sobrevivem nesses locais. A imagem representa o total de água existente na Terra. É possível notar que a maior parte de água do planeta é salgada. Apenas uma pequena porção da água doce da Terra se encontra em rios e lagos. A maior parte está congelada nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas. Outra parte está nas reservas subterrâneas, chamadas aquíferos. Eles são formados pela água da chuva que infiltra através dos poros do solo e das rochas. Estados físicos da água. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água do planeta está no estado líquido, Líquida y desperdiciándose. como a água dos rios, lagos e principalmente oceanos. O gelo é água no estado sólido. En un sólido y frío cubo de agua. Nos ambientes polares, o gelo forma uma grossa camada que pode ter metros de espessura. Na região dos polos, são comuns os icebergs, que são grandes blocos de gelo que, em geral, se desprendem de geleiras e flutuam pelas águas dos mares árticos e antárticos. Essa é uma representação de um iceberg próximo de um navio. A maior parte dessas enormes montanhas de gelo fica abaixo da água e representa um grande perigo para as navegações. A neve que cai em locais com temperaturas muito baixas também é formada no estado sólido. O granizo é composto de pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens de chuva. Chuvas de granizo ocorrem mesmo em regiões quentes, tá? A água no estado gasoso também é chamada de vapor de água, encontrada no ar à nossa volta. Oh, no veo nada. No entiendo. Não vemos o vapor de água presente no ar porque ele é invisível. Os 3 estados físicos da água estão presentes na situação registrada na foto. A água dos cubos de gelo está no estado sólido. A água do copo e da garrafa está no estado líquido. O ar ao redor dos objetos contém água no estado gasoso. As mudanças de estado físico da água. A água pode mudar de estado físico, isto é, passar de um estado para o outro. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. As figuras a seguir mostram 2 exemplos desse tipo de mudança. Na ilustração da esquerda, o gelo derreteu ao ficar em contato com a temperatura ambiente. Esqueci o gelo fora do congelador e ele derreteu. A água passou do estado sólido para o estado líquido. Na ilustração da direita, a água passou do estado gasoso para o líquido por causa da temperatura da tampa da panela. De onde vieram essas gotas? O vapor de água quente que sai da panela se transforma em gotas de água. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. O gelo derrete fora do congelador porque a temperatura do ar ao redor do gelo é maior que 0 graus. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais com temperaturas abaixo de 0,
como dentro de um congelador ou em regiões frias do planeta. Essa mudança é chamada de solidificação. Observem a imagem. As setas indicam as mudanças que ocorrem entre os estados líquido e sólido da água. A água líquida também pode passar para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada de vaporização. Ela pode ocorrer principalmente de duas maneiras. Evaporação. Na evaporação, a água que está na superfície de um objeto ou acumulado como uma poça recebe um pouco de calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso. A louça que seca no escorredor e as roupas que secam no varal são exemplos de evaporação. Tá? Ebulição. Nesse caso, a mudança para o estado gasoso é mais rápida, ocorre quando a água atinge 100 graus Celsius. Formam-se bolhas de vapor de água tanto na superfície quanto no interior do líquido. A vaporização da água em uma panela sobre o fogo é um exemplo de ebulição. ¿Sabes? Creo que ya sé qué pasó con mi agüita. Mi agüita ya no es líquida. Tal vez ahora es gaseosa. Por eso no la veo. O vapor de água pode voltar para o estado líquido quando submetido a temperaturas mais baixas do que a sua temperatura inicial. Essa mudança é chamada de condensação ou, como está no livro de vocês, liquefação. O vapor de água da panela se condensa voltando para o estado líquido, liquefação, o que pode ser observado pelas gotas de água na tampa da panela, ok? E agora, vamos fazer algumas perguntas para avaliar se vocês aprenderam o assunto. Como se chama a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Se você respondeu vaporização, a sua resposta está correta. Parabéns, meus amores. Na vaporização, a água pode se transformar de duas maneiras. Quais são elas? Isso mesmo, ebulição e evaporação. Como se chama a mudança do estado líquido para o estado gasoso por meio de uma fonte de calor intensa? Ebulição. Essa é a resposta. Como se chama a mudança de estado líquido para o estado gasoso de forma lenta e gradual? Evaporação. Como se chama a passagem do estado líquido da água para o estado sólido? Muito bem, meus amores, solidificação. Parabéns! E como se chama a passagem do estado gasoso da água para o estado líquido? Muito bem, condensação ou também liquefação, tá? E por último, como se chama a mudança do estado sólido da água para o estado líquido? Se você respondeu fusão, você acertou. Parabéns! Então, gente, gostaram do vídeo? Pois é, para complementar, é interessante vocês também lerem o livro de vocês de ciências na página 6
e 7, tá? Que tem esses assuntos. Agora nós vamos para a atividade, mas a atividade vai ser no caderno. Por isso, vocês vão pegar o caderno, copiar essas perguntas e responder. Dá sempre uma pausa no vídeo para poder dar tempo de copiar todas as perguntas e depois responder de acordo com o vídeo e com o livro de vocês, tá? Que vocês vão ler na página 6 e 7. Primeiro, porque o planeta é conhecido como planeta água. Tá lá no livro de vocês dizendo o que os oceanos possibilitam de acordo com o texto. Também tem dizendo no livro de vocês e no texto aqui, né? No vídeo da aula. De onde vem a água doce? Qual é a porcentagem de água doce e salgada? A tia mostrou aqui no vídeo também. Quais são os 3 estados físicos da água? Como são chamados as mudanças de estado da água, que também está no livro e está no vídeo. E o 7º é para você marcar um X em cada uma dessas letras, tá? De acordo com a pergunta. 8º, você vai observar os desenhos e responder. Se quiser desenhar também pode, se não, só copia as perguntas do 8º e da 9ª questão, tá? Depois é só responder, deixa o espaço para poder responder essas perguntas, tá certo? O 8º tem 3 perguntas e o 9º tem uma. 10ª questão também vocês só vão copiar, não precisa vocês desenharem, tá? A pergunta é: para a mudança do estado de água, tem que haver frio ou calor? Aí você vai completar o que for certo. Aí você vai dizer: para passar do sólido para o líquido, a água necessita de frio ou de calor? Então, a resposta dessa questão aí é só colocar frio ou calor. Tá certo?